Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica. O jogo de hoje é Acrópolis. Acrópolis é um jogo de 2022 do autor Jules Messot, publicado aqui no Brasil pela Paper Games. Essa cópia que eu tenho, eu consegui emprestado com a minha amiga Ju, um abraço aí pra ela, e é de um editor estrangeiro, né? A cópia que ela comprou lá da gringa, mas aqui no Brasil ele já é publicado. E é publicado pela Paper Games. Então, do que se trata Acrópolis. Em Acrópolis nós estaremos na Grécia Antiga, construindo nossas cidades-estado da Grécia Antiga. Cada jogador tentando construir a cidade da melhor maneira possível. Ao final desse processo, aquele que vai conseguir construir da melhor maneira a sua cidade irá ganhar mais pontos de vitória. Quem tiver mais pontos de vitória é o grande vencedor, certo? Então, como é que funciona? Começa pela preparação. Cada jogador vai receber uma pecinha como essa, é a única que tem esse formato diferentão. Colocar à sua frente, ela é a peça inicial da sua cidade. Você escolhe o jogador inicial pelo metro que você quiser, ele recebe esse marcador do jogador inicial. O jogador inicial recebe uma pedra, certo? Você coloca um estoque de pedras, que são basicamente a moeda do jogo, ao alcance dos jogadores. O jogador inicial recebe uma. O segundo jogador recebe duas. É um jogo que dá para jogar de 2 a 4 jogadores, certo? Então, o terceiro jogador, se houver, recebe 3. E o quarto jogador, se houver, recebe 4, certo? Você vai então pegar essas fichinhas. Veja que no verso delas tem escrito a quantidade de jogadores, certo? Algumas fichinhas que dá para jogar a partir de 2 jogadores. Tem escrito 2 mais. Algumas outras para jogar com 3 jogadores, você inclui as mesmas de 2 e as que tem escrito 3 mais. Para jogar em 4 jogadores, que é a quantidade máxima, você inclui também as que estão escrito 4. No caso aqui nós vamos simular uma partida de apenas 2 jogadores, até por uma questão de enquadramento aqui para facilitar a gravação, certo? Então, eu já deixei aqui as fichinhas guardadas na caixa separadamente por número do jogador, para facilitar a vida. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar todas as fichas que deverão ser usadas conforme a quantidade dos jogadores, né? De acordo com isso que eu acabei de explicar. Vai dar uma boa embaralhada. Vai pegar um número de fichas igual ao número de jogadores mais 2. Ou seja, aqui no nosso exemplo, estamos numa partida entre 2 jogadores, seriam 4 fichas. Em 3 jogadores seriam 5. E em 4 jogadores seriam 6, certo? O número de jogadores mais 2. E aí você pega essas fichas iniciais, coloca elas viradas para cima, formando uma fileira aqui de compras, certo? Uma reserva aqui de fichas que os jogadores poderão adquirir para montar a sua cidade. As demais fichas, as que sobram, você vai dividir em 11 pilhas de tamanho igual, certo? Na matemática da coisa, a quantidade de fichas totais é feita de uma maneira tal que quando você separa essas fichas iniciais, as que sobram sempre vão dar um múltiplo de 11, certo? Então você vai dividir em 11 pilhas de mesmo tamanho. No caso aqui de uma partida com apenas 2 jogadores, são 11 pilhas de 3. 11 pilhas com 3 fichas cada, certo? Mas em todas as demais quantidades de jogadores também sempre vai dar um múltiplo de 11, né? Que você vai dividir em 11 partes iguais. E aí a gente tá pronto para começar a jogar. Cada jogador, na sua vez, né, com o jogo seguindo esse sentido horário, vai realizar uma ação, né, uma rodada que consiste em 2 etapas. Primeiro, você vai adquirir uma ficha aqui da reserva central e depois você vai posicioná-la na sua cidade, certo? Para adquirir a ficha aqui da reserva central, você precisa comprá-la, certo? Você precisa pagar por ela. O preço que as fichas custam corresponde a quantas fichas tem antes dela na ordem. Então você define uma ordem aí, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, ou de cima para baixo, se elas estiverem na vertical. Enfim, conforme o posicionamento delas na mesa, você define uma ordem e a primeira ficha vai custar 0, a segunda vai custar 1, a terceira vai custar 2 e a quarta vai custar 3 e assim por diante. Ou seja, o preço da ficha é o número de fichas que tem antes dela nessa sequência, nessa ordem. O manual de regras não manda fazer isso, mas quando eu joguei, eu gostei de fazer da seguinte forma, ajuda aos jogadores a não esquecer o preço das fichas.
pegar alguns cubinhos aqui. A quantidade deles que vem no jogo é suficiente para que esse que você vai utilizar aqui não faça falta. Então você deixa aqui, ó, junto a primeira ficha 0, junto a segunda 1, 2 e 3. Para servir de lembrete aos jogadores o preço das fichas, certo? Então o jogador pega uma ficha, pagando o preço em pedras, se for o caso. E se ele não tiver nenhuma pedra? Se ele não tiver nenhuma pedra, sempre a primeira ficha vai ser gratuita, né? Então sempre vai ter pelo menos uma ficha que o jogador sempre vai poder comprar, mesmo que não tenha dinheiro nenhum, certo? Se o jogador não tiver nenhuma pedra, ele fica aí sem opção, vai ser obrigado a comprar a ficha gratuita. Mas mesmo assim, enfim, nunca vai deixar de comprar por causa disso, né? Então você pega a ficha, digamos que no nosso exemplo aqui eu tenho escolhido pegar a ficha gratuita e em seguida posiciono na minha cidade. Quais são as regras de posicionamento? Se eu posiciono uma ficha aqui no nível térreo, digamos assim, no nível do chão, né, no nível da mesa, melhor dizendo, basta que eu posicione a ficha de uma maneira que pelo menos uma borda da ficha esteja tocando em pelo menos uma borda de alguma ficha que já esteja presente, né? Seja essa ficha inicial, seja as outras que vão sendo adicionadas ao longo da partida. Se eu for posicionar, mas então um detalhe importante, as cidades podem ir crescendo para cima também, né? Como é a característica das cidades gregas, elas eram geralmente construídas em terrenos de montanha. A própria palavra acrópole, que dá nome ao jogo, diz respeito à parte mais alta, né? No topo da montanha das antigas cidades gregas. Então, se eu for posicionar uma ficha num segundo andar, digamos assim, sobreposta a outras que já estão presentes lá, então a regra de posicionamento é a seguinte: eu devo posicionar a ficha inteiramente sobreposta a outras fichas que estão embaixo. Eu não posso deixar um pedaço da ficha assim, veja, sobrando em balanço, como diriam os engenheiros, um buraco aqui, um oco abaixo da ficha. Dessa forma aqui, por exemplo, veja. Todos os 3 hexágonozinhos que compõem a ficha nova que eu estou posicionando tem que estar apoiados por outro hexágono por baixo, não pode haver esse oco. E a segunda regra é que essa ficha nova que eu posiciono, ela deve se sobrepor a pelo menos 2 outras fichas que estão embaixo. Eu não posso posicionar ela se sobrepondo assim perfeitamente a uma outra ficha que esteja embaixo. Essa sobreposição sempre tem que incluir pelo menos um pedacinho de cada ficha, 2 outras fichas no mínimo, certo? Então essas são as regras de posicionamento. Não sei se vocês perceberam aqui na hora que eu estava mostrando o exemplo, que eu afastei as fichinhas para o lado na hora de pegar a segunda ficha. Por quê? Porque o preço das fichas é dinâmico, no sentido de que à medida que os jogadores vão comprando, elas vão ficando mais baratas. Como eu expliquei, o preço da ficha é a quantidade de fichas que tem antes dela na ordem, né? Se você estiver contando aqui da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, se no momento que o jogador remove aqui uma ficha, as demais vão se tornando mais baratas. Também não é necessário que você deslize, que você movimente elas aqui. Mas assim, ajuda na visualização. À medida que o jogador vai comprando uma ficha mais da esquerda, as que estão mais à direita vão se tornando mais baratas, devido a essa forma como o preço é calculado, né? O valor da ficha é a quantidade de outras fichas que tem antes dela, na ordem de contagem que você definiu aí. Seja da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, digamos que o primeiro jogador foi lá, pegou essa ficha aqui que era de graça. É a vez do segundo agora. A que antes custava 1, agora tornou-se gratuita. A que antes custava 2, agora custa 1. A que antes custava 3, agora custa 2. O segundo jogador vai lá e pega, digamos, ao preço de um cubinho, de uma pedra, pega essa ficha aqui, posiciona, por exemplo. Agora essa que antes custava 2 passou a custar 1. Elas vão se tornando assim mais baratas, vão deslizando, como a gente diz, né? E aí a rodada vai até que sobre apenas uma ficha. Quando sobrar apenas uma ficha aqui na fileirinha de compras, né, no mercado de fichas, chamemos assim, você vai pegar uma dessas 11 pilhas que ficaram aqui viradas para baixo e vai recolocar aqui, vai preencher novamente o mercado. O jogador inicial passa para o seu vizinho da esquerda. Nesse caso aqui, como são apenas 2 jogadores, ele vai ficar só alternando entre os dois, né? Mas enfim, passa para o seu vizinho da esquerda e aí você começa tudo de novo. Então, muito simples. Escolhe uma ficha, paga o preço dela, conforme essa lógica dos preços que eu já expliquei, posiciona ela na sua cidade. Para posicionar no nível do chão, basta que ela esteja encostada em uma ou mais fichas já posicionadas.
para posicionar no segundo, terceiro, quarto, enfim, quantos sejam níveis acima do nível do chão, né, no segundo nível, no terceiro nível, etc., ela precisa estar 100% apoiada, não pode ficar nenhum espaço vazio por baixo dela, e ela não pode estar 100% alinhada com outra ficha que está por baixo. Ela tem que estar encobrindo, no mínimo, outras duas fichas. Basicamente é isso. E aí vamos explicar agora os diferentes tipos de terreno, né, os diferentes tipos de hexágonozinhos que existem nas fichas. São basicamente 3. Nós temos as pedreiras, que são esses aqui na cor branca. As pedreiras são o único hexágono, o único tipo de espaço que lhe dá um benefício durante o jogo, no decorrer do jogo. Que benefício é esse? Justamente as pedras. Como é que funciona? Cada vez que você constrói uma ficha, né, coloca uma fichinha nova sobreposta a uma pedreira, ou seja, você está encobrindo, está ali escondendo uma ou mais pedreiras que vão ficar ali por baixo, você ganha aquela quantidade de pedras. Então imagine nesse exemplo que eu estou dando aqui, se eu colocasse essa ficha nesse espaço, eu estou colocando, né, validamente, conforme as regras de posicionamento, eu estou encobrindo 2 pedreiras que estão por baixo. Então ao fazer isso eu ganho 2 pedras da reserva, certo? Sempre que você posiciona uma ficha no segundo andar, né, no segundo nível, no terceiro, no quarto, enfim, qual seja, e ao fazer isso você encobre, você esconde pedreiras que estão por baixo, você vai ganhar uma quantidade de pedras igual ao número das pedreiras que você encobriu, das pedreiras que forem sobrepostas, né, de 1 até 3 pedreiras, até 3 pedras, desculpe, se for o caso. Então, como eu disse, as pedreiras é o único tipo de ficha, né, de elemento nas fichas que vai trazer esse efeito no meio do jogo. Os demais vão servir apenas para contabilizar pontos no final do jogo. Servir apenas entre aspas, né? É o objetivo do jogo, que vai definir quem ganhou. Certo? Então, quais são esses outros elementos além da pedreira? Nós temos os distritos, como a regra chama, que são essas figuras que tem aqui uma representaçãozinha da cidade, né? As casinhas construídas e tal. E nós temos as praças, que são essas figuras que tem aqui um grande círculo com uma estrela no meio. Aliás, uma ou mais estrelas no meio, né? Dependendo da cor, pode ser até 3 estrelas. Assim, não dá muito para confundir, porque o design é bem diferente mesmo. E você se baseia nas estrelas, né? Se tivesse estrela destacada aqui, dominando o centro da peça, é uma praça. Se não tiver, se fossem as construçõezinhas, é um distrito. Então, basicamente, os distritos e as praças, durante o jogo, eles não têm efeito algum. Eles vão servir para definir a pontuação no final do jogo. Então, como é que o jogo acaba, né? Os jogadores, as rodadas vão acontecendo dessa forma, com os jogadores comprando aqui, adquirindo as fichas, posicionando na sua cidade. Como eu disse, a cada vez que sobra apenas uma ficha na reserva central aqui, você abre um novo estoque. Então, se são 11 pilhas que a gente deixou aqui viradas para baixo, então o jogo vai durar 11 rodadas, né? Então, o jogo vai seguindo dessa forma. E ao final das 11 rodadas, a gente vai contar os pontos. Vai gastando as fichas aqui até que sobre uma, revela, muda o jogador inicial e começa tudo de novo. Isso vai durar 11 rodadas. Na 11ª e última rodada sempre vai sobrar uma ficha, né? Porque a rodada acaba quando você compra todas menos uma das fichas aqui da reserva central. Então a última ficha da última rodada não chega a ser utilizada, certo? Durante o jogo inteiro. No final de tudo sempre vai sobrar uma ficha não utilizada. E aí a gente vai, cada jogador, olhar para o design final, digamos assim, da sua cidade e contar pontos. Como é que funcionam, né, os pontos? Como é que se contabilizam esses pontos? Primeiro de tudo, você vai olhar cor por cor, certo? As azuis, as amarelas, as vermelhas, as roxas e as verdes, cor por cor. Quantas e quais fichas, né, espaçozinhos aqui, hexágonozinhos, estão obedecendo a regra de posicionamento. Cada uma das cores tem uma regra de posicionamento, uma regra de pontuação, chamemos assim. E essa regra vai definir quais fichas contam ponto, quais fichas valem ponto e quais não valem. Uma vez feita essa definição, você vai fazer a contabilização da seguinte forma. As fichas que estiverem no primeiro andar, né, no nível do chão,
vão valer 1 ponto. As que estiverem no segundo nível vão valer 2 pontos. As que estiverem no terceiro nível, se for o caso, vão valer 3 pontos. E assim por diante. Estou pegando aqui uns aleatórios só para montar um exemplo. Estou nem prestando muita atenção se isso vai ser bom ou ruim em termos de contagem de pontos. Mas, por exemplo, essa ficha aqui, veja, ela já está no terceiro nível da construção da minha cidade. Então, ela vai valer 3 pontos. Uma que esteja no segundo nível, como, sei lá, essa daqui, vai valer 2 pontos. As que estão no primeiro nível, no nível do chão, elas vão valer 1 ponto. Desde que ela obedeça a respectiva regra de pontuação que eu passarei a explicar agora, certo? Então guardem essa informação. Cada cor tem uma regra de pontuação, uma regra de posicionamento. Não é proibido colocar uma ficha numa posição que não obedeça a regra de posicionamento. Pode colocar, sem problema nenhum. Só não vai contar pontos, certo? Só não vai contar pontos. Então você vai ver quais fichas estão obedecendo a regra de posicionamento e vai contar 1 ponto para cada ficha que esteja obedecendo a regra de posicionamento no nível do chão, 2 para aquelas no nível do segundo andar, né? No segundo nível de construção, 3 para um no terceiro nível e assim por diante. No final, esse número que você obtiver, você vai multiplicar pelas praças. As praças, né, são aqueles espaços redondos com as estrelinhas. Na verdade, você vai multiplicar pelo número de estrelas presentes nas praças, certo? Então, você tem que chegar aí nesse equilíbrio. Não adianta nada você ter muitas fichas pontuando, obedecendo a regra de posicionamento, né? Como eu disse que eu vou explicar em seguida. Se você não tiver nenhuma praça daquela mesma cor. E ao mesmo tempo não adianta você ter nenhuma praça daquela cor se não tiver as fichas pontuando. Porque vai ser feita uma multiplicação. Essa multiplicação pode ser inclusive por 0. E qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Vocês sabem bem, né? Então, você conta os distritos. Lembrando que distrito é uma coisa, praça é outra, como eu expliquei anteriormente. Praças são esses que têm as estrelinhas. Você conta os distritos que estão obedecendo a regra de posicionamento, atribuindo aquela pontuação de 1 para o primeiro nível, 2 para o segundo, 3 para o terceiro e assim por diante. Em seguida, esse número que você obteve, você multiplica pelo número de estrelas da mesma cor que estejam presentes na sua cidade. Presentes e visíveis, né? Normalmente você coloca uma ficha sobreposta à outra que está por baixo, o que está ali por baixo você passa a desconsiderar. E aí agora vamos, para finalizar, explicar, na verdade, o mais importante, que é as regras de posicionamento de cada cor. É o que vai definir a pontuação final e definir quem ganha. Começando pela cor azul. Os azuis são os bairros residenciais, os distritos residenciais. As pessoas gostam de morar próximas umas das outras. Então, os distritos residenciais pontuam por estarem próximos, por estarem juntos. Então, você vai procurar no seu mapa, procurar na sua cidade, qual é o maior distrito residencial que você tem, considerando quadradinhos não, né? Hexágonozinhos adjacentes entre si, considerando hexágonos da cor azul adjacentes entre si, você vai contar os grupos de hexágonos azuis adjacentes que você tem aqui na sua cidade. E vai procurar apenas o maior, apenas o de maior tamanho. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, eu tenho aqui ó, um grupinho de tamanho 1, outro grupinho de tamanho 1. Esse aqui conta? Não, não conta. Nessa contabilização nós estamos levando em conta os distritos e não as praças. E temos aqui, veja, um agrupamento de fichas azuis de tamanho 5, né? 5 hexágonos, sendo que um deles está no segundo andar. Então, esse aqui valeria 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, você considera apenas o grupo de maior tamanho, faz essa contabilização dos pontos e multiplica pelo número de estrelas. No nosso exemplo aqui, seria apenas uma estrela da cor azul. Estrelas da mesma cor, evidentemente, né? Então, aqui valeria 6 vezes 1, 6 pontos pela cor azul. Você procura qual é o grupo de hexágonos adjacentes entre si de maior tamanho que você tiver, desconsidera os outros. E aí faz aquela contagem da pontuação, como eu já ensinei, e multiplica pelo número de estrelas da cor azul. Esses são os bairros residenciais, os azuis. Agora vamos para os bairros comerciais. O comercial é o contrário do residencial. Eles não gostam de concorrência, os mercados, né? Os comerciantes não gostam de concorrência. Eles preferem estar longe uns dos outros. Então, nele você vai contabilizar cada mercado, isso é, cada hexágono da cor amarela que não faça fronteira com outro mercado, que esteja isolado. Então aqui, veja, por exemplo, temos 1,
2, 3. Esses 3 mercados não se conectam a outros mercados, certo? E aí você faz aquela contabilização de pontos, como eu já ensinei. Esse aqui, por exemplo, valeria 2, porque está no segundo nível, mais 1, dá 4. E aí você multiplica pelo número de estrelas. Temos aqui 4 estrelas da cor amarela. 4 vezes 4, 16, certo? Então, cor amarela, eles têm que estar separados, têm que estar isolados. Vai valer... Vão contar pontos aqueles mercados que não estejam adjacentes a nenhum outro mercado. Agora, a cor vermelha. A cor vermelha são os quartéis. Eles precisam defender as fronteiras da cidade, portanto, eles precisam estar nas bordas da cidade. Vão contar ponto os distritos vermelhos, isso é, os quartéis, que estejam na borda da cidade, na fronteira, que estejam adjacentes, ou seja, a pelo menos um espaço vazio. Um quartel que esteja encravado no meio da cidade, cercado por outras peças, não conta pontos. Certo? Então, aqui nesse nosso exemplo, nós teríamos 3 quartéis, 3 distritos vermelhos, dariam 3 pontos, porque todos estão no primeiro nível, todos estão no nível do chão, vezes 2, que é o número de estrelas vermelhas, 6 pontos, nesse exemplo que nós montamos aqui meio aleatoriamente. Temos ainda na cor roxa os templos, que os templos são o contrário dos quartéis. Os quartéis precisam estar nas bordas, é bem fácil de decorar, né? Porque as zonas residenciais são o contrário das zonas comerciais, a zona residencial quer estar agrupado e as comerciais querem estar isoladas. E os quartéis são o contrário dos templos. Os quartéis querem estar na borda, na fronteira, enquanto os templos, ao contrário, querem estar no meio, no miolo. Então, um templo só vai valer ponto, só vai contar ponto, se ele estiver encravado no meio de outras peças, estiver 100% cercado por outras peças. Nesse nosso exemplo aqui, nós temos apenas um templo que está encravado, cercado por outras peças. Temos outros 2 aqui que estão nas bordas, então não contam. E nesse caso aqui o templo só valeria 1 ponto, porque está no primeiro nível, no nível do chão, e eu multiplicaria por 4, que é o número de estrelas da cor roxa. Então valeria 4 pontos. Por último, nós temos os jardins, que é os da cor verde. O jardim não tem regra de posicionamento. Qualquer posição que o jardim tiver, conta 1 ponto. 1 ponto por jardim, limpo e seco. Nesse exemplo aqui nós temos 2 jardins, 1 ponto, claro, relembrando mais uma vez, se ele estiver no nível do chão, 2 se ele estiver no segundo nível, etc. Então nós temos 2 jardins, ambos no nível do chão, valeriam então 2 pontos. E nós temos 6 estrelas, então 2 vezes 6, 12. Certo? Então é isso, essa é a forma de pontuação. 1 ponto para cada distrito, como a regra chama, né? Lembrando que contam apenas os distritos, não as praças. As praças servem para fazer a multiplicação, mas na hora de fazer a contagem inicial dos pontos, você não considera. 1 ponto para cada distrito que esteja cumprindo a regra de posicionamento por nível em que ele se encontre. Ou seja, 1 ponto no primeiro nível, 2 no segundo, 3 no terceiro e assim por diante. Faz essa soma, depois multiplica pelo número de estrelas presentes nas praças daquela mesma cor. É isso que vai dar a sua pontuação final. Bairros residenciais, recapitulando pela última vez, isso aqui vai estar presente também nessa carta de auxílio do jogador, que eu nem tinha mostrado ainda, né? Bairros residenciais, você considera apenas o maior grupo de peças adjacentes entre si, desconsidera os restantes. Bairros comerciais, você considera apenas aqueles que estejam isolados, ou seja, aqueles que não estejam adjacentes a outros bairros comerciais. Bairros militares, apenas os que estiverem nas bordas do tabuleiro. Bairros templos, é o contrário, apenas os que estiverem cravados no meio do tabuleiro, cercados inteiramente por outras peças. Jardins não tem regra, qualquer jardim vai valer sempre 1 ponto, de acordo com o nível em que se encontre, não interessa a adjacência ou coisas do tipo. Faz o somatório final. No fim das contas, no fim de tudo, né, no somatório final, você pega ainda 1 ponto de vitória para cada cubinho que sobrou na sua mão. Cada cubinho que sobrou na sua mão, no final, vale 1 ponto de vitória a mais. Faz o somatório dos pontos. Quem tiver mais pontos no final é o grande vencedor. Então é isso. Esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Acrópolis. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.